Terra. Em Tua presença, Senhor, nos encontramos nesta emissora mais uma vez para trazer uma porção, Senhor, da Tua palavra, ó Pai. Palavra de ensinamento, de correção, mas uma palavra que nos conduz diretamente aos Teus pés, aos Teus átrios, a fazer, Senhor, a Tua vontade, Pai. E nesta manhã o Senhor possa falar conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Saúde, meus irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É motivo de alegria estarmos aqui nesta emissora mais uma vez, para trazer a palavra do Senhor, estarmos vivos e agradecer a este Deus que é tão bom, tão misericordioso. Esse Deus que nos propõe mais um belo dia, mais um dia com saúde, mais um dia em paz, mais um dia regado aí pelas suas bênçãos, pela sua compaixão. Que o Senhor possa nos dar mais e mais dias abençoados. Eu quero mandar a paz do Senhor para os irmãos ali da congregação do Buriti, os irmãos que compõem aquela congregação, e a nossa irmã Rosângela, do nosso irmão Cesário ali da Bela Vista, aqui da Bela Vista em Pacajus, ao pastor Franco. Que Deus abençoe. Todas as quartas-feiras, todos os dias, eles estão ouvindo a programação desta emissora. Que Deus abençoe. Quero aqui parabenizar o nosso irmão Washington pelo seu aniversário. Que Deus abençoe este homem de Deus, levita da casa do Senhor, obreiro, que tem apresentado a Deus aí com as suas obras e com o seu trabalho. Que Deus abençoe, irmão Washington, e toda a sua família. Amados, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, o verso de número 11 em diante, que diz assim o texto: Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonrosa para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costumes, nem as igrejas de Deus. Queridos, o texto de capítulo 11, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, daqui em diante, Paulo, até o capítulo de número 14, Paulo ele vai tratar da ordem do culto, como se devemos comparecer nas igrejas e no culto a Deus. Então Paulo vai trazer vários ensinamentos sobre a Santa Ceia, sobre os dons espirituais, sobre a procura dos melhores dons na igreja ou em Cristo. Então, do capítulo 11 ao 14, é uma exortação e ensinamento para que como devemos conduzir o culto ao Senhor. Devemos aprender como a cultuar a Deus através dessa carta e de toda a Bíblia, que Deus nos ensina a cultuá-lo com perfeição. E é interessante observarmos que Paulo começa com o traje das mulheres, o comportamento das mulheres e dos homens também dentro da igreja. Como deve se comparecer dentro da igreja, homens e mulheres. Paulo, claro, ele vai trazer os ensinamentos para nós, e esse é um dos ensinamentos mais complicados para a nossa vida nos dias atuais, porque estamos vivendo um período em que a cultura ela tem mudado ao passar dos tempos. A cultura tem se modernizado ao passar do tempo.
E quando Paulo, de antemão, a questão de introdução, quando Paulo ele escreve esta carta aos Coríntios, ele está falando para aquela igreja específica, está falando para o costume que aquela igreja tinha, o costume daquele povo. Então, alguns assuntos que Paulo trata aqui dentro, que não serve de antemão para nós, mas que nos dá margem, que nos dá base, para que a gente possa extrair dos seus ensinamentos algo para as nossas vidas nos dias atuais. Paulo, de antemão, ele não é um camarada machista, que a mulher deve ser obediente de antemão ao seu esposo em todas as coisas. E nem a Bíblia, e nem Jesus também é machista. Mas ele iguala o poder da mulher ao homem, e dá autoridade à mulher. A mulher tem liberdade também. Mas como estamos falando da carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos falando de liberdade cristã. A liberdade em relação aos cultos, em relação à sua vida, em relação também à mulher casada e à mulher no culto, ao homem casado e ao homem no culto. Aqui nós passamos a perceber, do verso 2 em diante, Paulo ele está agradecendo aos irmãos, porque os irmãos deram ouvidos e reconhecem Paulo, alguns deles, reconhecem Paulo ainda como um apóstolo, como aquele que tem autoridade nas suas mãos, nas suas palavras, para trazer um ensinamento para aquela igreja. Então essa palavra que Paulo traz é uma palavra que alegra o coração de Corinto, mas logo ela vem carregada de um ensinamento. Por quê? Porque se Paulo ele tem crédito com aquela igreja, ele tem crédito com os irmãos, ele tem também autoridade para falar. E os irmãos acreditam e atendem à voz de Paulo. O versículo último que nós lemos, no verso 16, ele diz: se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume. Paulo diz esse versículo pelo fato de alguns irmãos da igreja de Corinto não derem muito ouvidos ao que Paulo está dizendo. Mas logo ele disse: algum quer tomar um conselho diferente, nós, apóstolos e a igreja de Cristo, a igreja de Deus, não tem esse costume. Mas vamos adiante. Paulo ele mostra no verso 2: mas que sabais que Cristo é a cabeça e todo varão, e o varão a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Nós observamos neste primeiro versículo, no segundo versículo, na verdade, no terceiro versículo, que Paulo ele está se referindo uma ordem aqui. Eu achei bonito essa ordem que Paulo ele coloca. É uma ordem hierárquica dentro das dimensões da igreja, dentro das dimensões do reino de Deus. Ele coloca o homem e a mulher na última. A primeira qual é? A primeira hierarquia é que Cristo, que Deus é a cabeça de Cristo, que Deus é o Senhor de Cristo, e que Cristo é a cabeça também do homem. E também Paulo diz que o homem é a cabeça da mulher. São 3 graus que Paulo ele coloca aqui no versículo de número 3, para nos explicar o que vai acontecer daqui para frente, para que ninguém pegue esses versículos ou esse texto sem um conhecimento e passe a aplicar de uma forma errônea, uma forma errada, trazendo uma doutrina errada sobre a igreja. Porque ele está dizendo que Deus é a cabeça de Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo que em meio à comunidade há uma divergência dentro da comunidade, dentro da pessoa de Deus e de Cristo. Deus é igual a Cristo, Cristo é igual a Deus. Não há uma divisão, não há uma posição hierárquica entre Deus e Jesus e nem ao Espírito Santo. Os 3 são uma pessoa só, são iguais em poder, em agir, em tudo eles são iguais. Mas dentro da vontade, dentro da igualdade da comunidade, entre Deus sendo a cabeça e Cristo, sendo aquele que é obediente, Jesus ele deixa de ser Deus em partes, ele deixa de ser igual a Deus para ser obediente a Ele.
mas não deixa ele de ser menor do que Deus, de ser inferior a Deus, para salvar o homem, para dar a sua vida para a remissão dos pecados. Cristo, ele se faz homem, e nem se fazendo homem, se humilhando a humanidade, se humilhando em ser homem, se humilhando à morte de cruz, como diz Paulo, ele não deixou de ser igual a Deus. Mas dentro dessa comunidade, dentro desses processos aqui, nós vemos Cristo se fazendo menor do que Deus para atingir ou para fazer um propósito. Da mesma forma, Cristo, ele é superior. Agora aqui nós temos uma ação de Deus superior através da vida de Jesus sobre as nossas vidas. Então, Cristo, ele é maior do que o homem. Então, o homem, ele é menor do que a Cristo. Cristo é a cabeça do varão. Então, nós vemos mais adiante que o marido, ele é a cabeça da mulher. Mas como Deus e Jesus Cristo, dentro dessa comunidade, de igualdade de poder, igualdade de pensamento e de ações, Deus é igual a Cristo, Cristo é igual a Deus. Da mesma forma, a mulher é sim igual ao homem, e o homem é igual à mulher. Mas devemos observar que dentro dessa comunidade, há um momento em que a mulher ela deve ser submissa ao seu marido, e que o homem ele é dado a ele a chefia dentro do lar. Mas ambos são iguais, ambos são da mesma forma. Paulo ele volta até o momento da criação para tentar dar uma explicada nisso. Ele diz que veio primeiro o varão, depois é que veio a mulher. O varão veio de Deus, a mulher veio do varão. Então Paulo traz uma palavra para tentar explicar o que ele está tentando dizer. O homem e a mulher são iguais, e isso são iguais diante de Cristo. O texto vai dizer, se eles são iguais a Cristo, a mulher é igual ao homem, o homem é igual à mulher em Cristo Jesus. No culto, na adoração, eles são iguais. Mas dentro dessa igualdade, o marido é o chefe da casa. Aqui nós compreendemos muita coisa, que o marido ele deve exercer a sua função como chefe. E por sua vez a sua esposa ou a mulher, ela deve exercer a sua função de uma pessoa obediente dentro da casa, reconhecendo que seu marido é o chefe da família, assim como o varão reconhece que Cristo é o seu Senhor. Assim também que Cristo, quando estava em terra, em um homem, ele reconheceu que Deus era o seu Pai, que Deus era o seu Senhor, e ele, por mais sendo igual a Deus, ele não usurpou o seu lugar de Deus. Então, a mulher, por ser igual ao homem, ela nunca deve tentar usurpar o lugar de liderança dentro da sua casa, porque ela vai trazer desonra, ela vai trazer problemas para dentro de casa e outras coisas mais. Mas quando se relata ao momento do culto, Paulo diz que a mulher, primeiro ele começa falando do varão, que o varão ele não deve prestar o culto a Deus com a sua cabeça coberta, porque isso é desonroso para ele, porque ele é a glória de Cristo, ele é a glória de Deus. Então o culto do homem, ele deve ser sem o véu. Claro que estamos no contexto em que Paulo escreve para esta igreja, porque hoje nos dias atuais não existe mais, na nossa cultura principalmente, o véu. Não há nos dias atuais o véu. Então não há esse costume, não há necessidade de usarmos o véu. Mas Paulo diz para que o homem venha prestar o seu culto, o seu louvor a Deus, ele não desonre a si mesmo e nem a sua cabeça. É interessante o que Paulo coloca, porque se eu sou a cabeça da minha esposa, eu sou o chefe, ela deve honrar a mim, que eu sou a cabeça dela. Mas o varão deve honrar a sua cabeça, que é Cristo. Por sua vez, Cristo honrou a sua cabeça, que é Deus. Eu não sei se os irmãos estão compreendendo, mas quando o culto do homem, o ser humano, o homem, ele vem cultuar a Deus, na época de Paulo, na igreja de Corinto, ele deveria despir a sua cabeça, para mostrar que ele é a glória. Mas ao invés da mulher, quando vinham para o culto,
ela deveria cobrir a sua cabeça com um véu, cobrir-se com um véu, para que ela viesse cultuar a Deus. Entenda que Paulo não está afirmando aqui que a mulher não deve prestar um culto a Deus. Paulo está dizendo que a mulher pode profetizar, que a mulher pode prestar o seu culto a Deus, a mulher pode dar glória a Deus e aleluia, a mulher pode profetizar, a mulher pode trazer um ensinamento, uma palavra da parte do Senhor, pode, mas a mulher deve fazer todas essas coisas coberta com um véu. O que era este véu? O véu é que traz a honra para a mulher. E esta honra da mulher, ela glorifica o seu marido, ela traz honra sobre o seu cabeça, que é o seu esposo. Eu quero aqui não perder muito tempo na questão do véu e do cabelo, mas eu quero trazer para nós esse ensinamento de Paulo. Porque se a mulher vem prestar um culto, e este culto é agradável ao Senhor, mas que ela preste coberta com um véu, em outras palavras, nos dias atuais, a mulher deve se apresentar a Deus de uma forma em que ela honre o seu esposo, de uma forma sadia, de uma forma não leviana, que venha desonrar o seu esposo. A mulher que vem para o culto com um véu, ou que anda na rua com um véu, ela glorifica o seu esposo e ela identifica-se como ela ter um poderio sobre ela, como ela identifica ser uma pessoa casada, uma pessoa de compromisso, uma pessoa compromissada com o seu esposo. É a mesma coisa hoje de usarmos uma aliança. Alguém olha para a minha mão, para a mão do irmão Bolívar, tem uma aliança no seu dedo, na sua mão esquerda. Logo identificamos que esta pessoa, ela é casada. Da mesma forma, a mulher que usava o véu, ela identificava que tinha um poderio, e este poderio era do seu esposo sobre ela. Ela se identificava como uma pessoa casada. É o que nós não vemos nos dias atuais. Já que na nossa cultura não tem um véu, já que na nossa cultura não tem isso, que as mulheres se apresentem nas igrejas, se apresentem nos cultos, se apresentem na rua, se apresentem no trabalho, se apresentem no mercantil, nas lojas, como mulheres devidamente de Deus e casadas com decências. Mulheres que se vestem mal, amados. Isso é o que desonra ao cabeça. Porque alguém que olha para uma mulher que se veste mal, mostrando, eu quero dizer que mostrando as suas carnes, mostrando o seu busto, mostrando as suas pernas, mostrando a sua barriga, penteando ou moldando o seu cabelo de qualquer forma, ela desonra o seu próprio marido. Porque uma mulher que passeia no meio da rua dessa forma, mostrando a sua nudez, alguém que vai olhar para ela, e principalmente alguém do sexo masculino, vai dizer que ela está se insinuando, se mostrando. Então logo ela desonra o seu marido. Alguém vai dizer, esta mulher é casada, mas logo ela não ama o seu esposo, logo ela não honra o seu esposo, logo ela quer trair o seu esposo. Porque a roupa que ela está vestindo, a roupa que ela está vestindo, demonstra isso para as outras pessoas. Então, dentro da igreja, fora da igreja, seja crente ou não, essa palavra não é só para crente, é para uma mulher que tem honestidade, que honra e que ama o seu esposo. Honre e glorifique a cabeça, o chefe, a cabeça que é o seu esposo, que é sobre você. Mas o que nós vemos nos dias atuais são pessoas que andam despidas, mulheres que caminham no meio da rua de qualquer jeito, indo para a academia ou não, com roupas indecentes. Isso nunca foi e nunca será aceitável pelo Senhor, e nem é costume da igreja, nem é aceitado pelo seu esposo também. Algumas mulheres fazem isso, e até às vezes com consentimento do seu esposo. Aí já não é problema nosso, é problema de esposo, é problema de mulher. Mas a mulher deve honrar o seu esposo dentro da igreja, trazendo para o âmbito da igreja, como Paulo disse. Esse não é o nosso costume, nem é o costume da igreja.
As mulheres devem ter o seu privilégio, a sua igualdade, porque Deus não está tirando a igualdade de homem e de mulher, nem no culto, nem fora do culto, mas que a mulher deve honrar o seu esposo. Da mesma forma, o esposo honrar a esposa, honrar a Cristo, e Cristo honrou também a Deus. Dentro da igreja hoje, nós vemos pessoas que se vestem, que andam de qualquer jeito, e o que eu acho interessante em tudo isso, é que nós que somos crentes, nós vamos para a igreja de qualquer jeito, mas as pessoas que não são crentes, quando procuram ir até a igreja, eles procuram se vestir o mais decente possível. Isso eu acho muito interessante. Trazendo, amados, ainda um pouco mais em relação ao cabelo do homem, ao cabelo da mulher, estamos resumindo. A mulher não deve cortar o seu cabelo. Eu estou falando não de aparar o seu cabelo, não de cortar as pontas duplas do seu cabelo. Eu não estou falando que a mulher não deve tirar aí, fazer um corte, um penteado diferente, que não seja escandaloso, que não seja atraente, que não se torne uma pessoa sexy ou vulgar, mas que seja uma pessoa decente. Pode sim. Paulo não está dizendo que a mulher não pode de jeito e maneira cortar o seu cabelo, pode, mas que a mulher não pode se tornar a sua aparência como a aparência de um homem. Nenhum homem pode deixar o seu cabelo comprido, que se torne como se fosse feminino, não. Que haja uma divisão dentro do âmbito da família e do sexo, porque Deus criou macho e fêmea, mulher e homem, homem e mulher. Não criou o homem para se vestir como mulher e ter afeições de mulher. Deus não criou a mulher para ser homem com afeições masculinas. O que Paulo está dizendo, que o homem se apresente como um homem macho, viril, varão, e a mulher se apresente como varoa, feminina, que seus traços sejam traços de mulheres. Então por isso o cabelo, porque o cabelo comprido identifica ela como mulher. E o cabelo do homem, na cultura em que Paulo está falando, a cultura romana, identifica o homem como um homem. Mas em algumas culturas, é honroso para o homem ter o cabelo comprido. Isso é na cultura de algumas nações. Mas para nós aqui no Ceará, para nós aqui no Brasil, para nós aqui da igreja, Assembleia de Deus, para nós aqui, a mulher deve sim usar o seu cabelo comprido. O seu cabelo comprido, não estou dizendo qual tamanho seja o seu cabelo, seja da altura do ombro, mas que ela pareça como uma mulher, para que as suas feições sejam de mulher. Assim também o homem tem o seu cabelo como o cabelo de um homem, cabelo curto, que alguém olhe para esta pessoa e o identifique como um homem, e olhe para uma mulher e identifique-a como uma mulher. E eu quero ainda alongar um pouco nas nossas vestimentas, que as nossas vestimentas venham a ser vestimentas que me mostrem como um homem. Além de homem do sexo masculino, me mostre um homem respeitado, homem honesto, homem que não seja menino. Homem, queridos, eu estou cansado de ver homens que andam sem camisa, de camiseta, de calção curto, pelo meio da rua. Eu estou falando agora de todos os âmbitos, nada contra aqueles que não são crentes, mas para aqueles que são crentes, que tem que honrar a Cristo como varão, se vestindo adequadamente, isso deve ser tomado como uma doutrina para nós, como um ensinamento, para nós glorificarmos a Cristo. Se a minha vida, se o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo, eu devo glorificar a Cristo como aquilo que eu visto. Nada de calça apertada, de shortzinho apertado, de camiseta, queridos, que no nosso corpo não seja um corpo afeminado pelas roupas, por mais que dentro de nós exista um homem varão, viril, mas que as nossas roupas não nos identifiquem como alguém do sexo feminino, porque tem cada vestimenta que homem veste, que é só a graça e a misericórdia de Deus. Da mesma forma as mulheres se vestem inadequadamente, como se parecesse com um homem. Todos são iguais, mas que devemos nos identificarmos
como homens e como mulheres dentro do âmbito da igreja e fora das quatro paredes do templo de uma igreja. Devemos ser homens e devemos ser mulheres. Aquele que é homem, seja homem. Aquele que é mulher, seja mulher. O culto a Deus deve ser de coração aberto. Mas que eu e você possamos aprender com essa palavra de Paulo a esta igreja. Que o nosso costume é desta forma. Certa vez chegando na igreja em que hoje eu sou dirigente, uma irmã chegou para mim, eu não vou citar o nome dela, ela chegou chorando, pedindo perdão, pedindo desculpa para minha pessoa, eu como dirigente desta irmã. Ela chegou pedindo desculpa porque foi para um salão e passou um produto no cabelo e esticou o cabelo começou a cair, o cabeleireiro teve que cortar e deixou da altura do ombro. Essa irmã chegou para mim desesperada. E eu olhando para ela, eu disse: só isso, minha irmã? Apenas um cabelo que foi cortado? Você ainda parece com uma mulher? Você está bonita? Vá para casa, dê glória a Deus, aleluia, porque amanhã o cabelo cresce. Então não disciplinei esta irmã por causa de um corte de cabelo. Não humilhei a irmã. Pelo contrário, dei a possibilidade a ela de cultuar a Deus, de se alegrar e também de se corrigir e permanecer na igreja. Deus, ele não quer que nós sejamos homem com aparência de mulher e nem mulher com aparência de homem. Sejamos, queridos, homens e mulheres. O nosso culto a Deus deve honrar a Deus. A nossa vida aqui e as nossas vestimentas, as nossas atitudes devem honrar a Deus, assim como Cristo honrou o seu Pai, se humilhando em homem depois da morte de cruz, e não pecando, mas revelando a Deus a cada dia, a cada momento, a cada milagre, e ainda mais na cruz e na ressurreição. Então eu, como varão, devo glorificar a Cristo nas minhas atitudes, e a mulher, como esposa, deve glorificar o seu marido em total obediência, honrando a ele, como ele se tem todo o poder sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Bendito Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Eu apresento, Senhor, as nossas vidas mediante a Tua palavra que foi ensinada nesta manhã de quarta-feira. Que possamos, Senhor, tomar para nós o exemplo que Paulo dá a esta igreja de Corinto. Tomar, Senhor, para nós sermos crentes, obedientes a Ti. Que venhamos glorificar o Teu Filho a cada dia, Senhor, na pessoa do Espírito Santo e através dos nossos testemunhos. Que o nosso culto, Senhor, possa ser um culto racional, um culto de total entrega, mas também um culto, Senhor, em que nós demonstramos ser homens, um culto que demonstramos ser mulher, nas nossas vestimentas, nas nossas atitudes, no nosso andar, no nosso caminhar. Que essa mensagem fique gravada nos nossos corações. A partir de hoje, possamos tomar uma posição que agrade a Deus, que honre a mulher, o seu esposo, e que o varão honre também a Cristo, aquele na qual deu a vida por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém.